Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. A Polly tá achando que eu tô falando com ela. Aí ela tá aqui do meu lado. Eu tô falando, ela fica aqui. Bom dia, professor. Olá, bom dia. Cada vez que eu dou bom dia, ela vem. E aí, o teste estava difícil? Ah, não, de vocês ainda não aconteceu, né? Ah, aconteceu sim, foi dia 26, é isso? Já fizeram meu teste, né? Bom dia. Cadê a turma, minha gente? Cadê esse pessoal? Tá todo mundo dormindo? Estava falando com o sétimo ano no primeiro tempo, que quando a gente era criança, eu era criança, num dia desse chuvoso, friozinho, a gente torcia para, ai, por que a professora não vem dar aula na minha casa, né? Só para a gente não ter que sair de casa para ir para a escola. Olha só, agora estou eu, professora, na casa de vocês dando aula, vocês aqui na minha. Não tem motivo para não assistir a aula. A aula. Eita, misturei tudo. Cadê o povo? Passa a mensagem aí no grupo, diz que eu vou levar vocês hoje para viajar. Já estou com o Maps aberto. Nem o Felipe está falando comigo hoje. Isso é um absurdo. João Gabriel, cadê Maria Flor? Ela tá entrando. Tá o quê?
Ela tá entrando aqui. Ah, cadê o Ricardo? Passa a mensagem no grupo aí, acorda esse pessoal. Cadê a Anne? Rosane, cadê a Anne? O Diogo tá chegando. Bem, Ricardo. Bom dia, professora. Bom dia. Como a senhora está? Estou bem, graças a Deus. Já espirrei um bocado hoje, mas estou bem. Bem, vou colocar aqui, vamos fazer uma viagem. Vou colocar aqui na busca, direto de Jacarepaguá para Belém, em Israel. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o nascimento de Jesus e vamos conhecer esse lugar praticamente mágico, né? Que é Belém. Cadê o mocinho? Estamos na Palestina. Lugares bonitos, né? Verdade. Mesão bonito. Tem um Jurassic Park ali. É, tem muitas escavações arqueológicas nessa região. Tem alguns lugares que o Google não vai, né? Porque tem muitas regiões que são fechadas, né? Não estamos viajando. Olha o cachorrinho. Não estamos viajando ainda pelo centro de Belém. Muitos locais não têm acesso de carro, então o carrinho do Google não chega. A gente só vai ter fotos, né? Mas ainda que tenha calçamento, ainda que tenham casas novas, né? De certa forma parece assim que a gente está realmente andando num lugar muito antigo, fazendo uma viagem no tempo, né? Os tipos de árvores que a gente tem. Imagina como deve ser morar num local que faz parte
da história do mundo. Deve ser muito doido. Imagina onde você mora. Eu moro em Belém, na Galileia. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui mais. Um pouquinho estranho mesmo. É porque tem muita a parte que a gente vê nos filmes, mas como é estar fora de um centro histórico? Mas você percebe pela arquitetura do local, muros de pedra, o jeito das árvores. Imagina isso aqui sem calçamento. A moça virou a cara pro carro do Google. Ó. Olha essa construção, que bacana. Porque a maioria dos lugares assim históricos, né, tem essa questão do centro histórico em si. Sei quem gosta de viajar, quem gosta de conhecer outros lugares, mesmo que seja pela internet, você tem essa questão do centro histórico. Ah, o centro histórico de Belém e tal, mas o que cresceu em volta? Em volta do centro histórico, o que tem? Como são as casas? Como são os lugares? Aqui o carrinho do Google não vai. Mas para a gente conhecer melhor e entender como é que funciona a vida nesse lugar, eu separei 2 vídeos. Um com a história do nascimento de Jesus. Inclusive, hoje não foi assim, não foi de propósito, mas hoje, dentro da liturgia da Igreja Católica, é o dia que a gente lembra a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Eu estava até brincando com o 7º ano mais cedo, né? Que Maria, ela, quando recebe o anjo e ela fica sabendo que ela aceita e fica sabendo que ela vai ser a mãe do Senhor, ela não age como alguém que carrega o rei na barriga, né? Eu fiquei brincando até com eles lá, com a mulher do príncipe lá, que quando ela engravidou do primeiro filho, e qual deve ter sido a sensação dela de saber que ela está carregando na barriga um menino que um dia vai ser o rei da Inglaterra, né? O rei do Reino Unido. E a gente tem um comportamento totalmente diferenciado de quando você tem, liturgicamente falando, teologicamente falando, Maria, enquanto mãe do Salvador, aquela que se coloca à disposição de sua prima Isabel para cuidar e acolher, né? Então, essa aqui é justamente a imagem que vocês estão vendo, essa barrigona aqui é de Isabel, prima de Maria, grávida daquele que é João Batista, que é o primo de Jesus, que é aquele que vai batizá-lo nas águas do Rio Jordão, né? Então, esse vídeo aqui, ele é um filme que narra a história do nascimento de Jesus. E aqui nós temos uma reportagem falando sobre o local do nascimento de Jesus em Belém. Eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês assistirem, sendo que o vídeo anterior, ele também vale como aula, tá? É um vídeo complementar que vale também como aula. Então, vamos assistir esse. Eu acho que eu compartilhei o áudio, mas, de qualquer forma, compartilhei. Vamos lá. Eu vou colocar pelo YouTube direto, só que daqui de casa eu não consigo colocar a tela cheia porque ele trava, tá? Então, vou botar pequenininho mesmo. Shalom e bem-vindas. Shalom e bem-vindas de volta ao Israel com a Aline. Eu tô super animada para o dia de hoje,
pois nós vamos à cidade de Belém. Sim, Belém da Judéia, a cidade onde nasceu Jesus. Hoje em dia, a cidade de Belém fica dentro da autoridade palestina, mas ela está bem pertinho. Então, vamos botar o pé na estrada e em 30 minutos a gente chega em Belém. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. O que significa estar dentro da autoridade palestina? É um centro de peregrinação católico, é um local cristão, vamos dizer assim, cristão, tá? Porém, que a guarda é feita em território e pelo governo palestino, pelos muçulmanos. Então, tem alguns locais que, para você poder visitar, você tem que seguir as regras do governo muçulmano. Tirar os sapatos, as mulheres têm que andar de véu, não pode andar de bermuda, tem algumas regrinhas, tá? Normalmente, quando você vai assim por agência de viagem, você recebe uma espécie de manual para não errar, para não ofender, né, a questão religiosa dos outros, porque numa hora você está em território palestino, em hora você está em território israelense, judaico, né? E aí você precisa seguir as regras daquele local. Vamos começar nossa viagem aqui nessa linda região que se chamam as Montanhas da Judéia. E vamos aproveitar o caminho até Belém para explicar um pouco o que é a autoridade palestina. Vamos começar do começo. Existe uma região que se chama a Cisjordânia e ela é dividida em 3 zonas, a zona A, B e C. A zona C é a zona de controle israelense, a zona A é a zona de controle da autoridade palestina e a zona B é uma zona de controle misto. Mas o que é essa tal autoridade palestina? Ela foi criada em 1994 e eles são uma zona autônoma, auto-administrada. Quer dizer que eles têm o próprio governo, o próprio presidente, as próprias eleições, o seu próprio sistema de saúde, de educação, de impostos. Quer dizer, é uma região que é realmente auto-administrada. E agora sim, pessoal, bem-vindos a Belém, ou melhor dizendo, a Beit Lehem, que é como a gente chama a cidade em hebraico. Beit Lehem quer dizer a casa do pão. A cidade de Belém hoje em dia tem 30 mil habitantes, quer dizer, é pequena, mas tem muita história. São mais de 3.400 anos de história nessa cidade e também, claro, muita história bíblica. Entre elas, aqui próximo ficam os campos de Boaz, onde Ruth trabalhava. Aqui também em Belém nasceu um dos maiores reis da história de Israel, o rei Davi. E claro, também aqui em Belém nasceu Jesus. Chegamos na praça principal. Por que Jesus nasce em Belém? Jesus, ele, para a humanidade, né, para o governo, enfim, ele é filho de José. E José era de origem de Belém. José, o pai, que nós chamamos de pai adotivo de Jesus, ele nasceu em Belém. Então, quando há necessidade de fazer o censo, o recenseamento, José precisa se apresentar em Belém. E só os homens faziam isso, tá? As mulheres não. Porém, Maria resolve acompanhar José até Belém. Por isso que Jesus nasce em Belém. Eles moravam todos em Nazaré, que é uma outra região, e eles sobem, né? Sobem até Belém para que José pudesse se apresentar no recenseamento. Ok? Pau de Belém. E aqui é onde são feitas as celebrações natalinas todos os anos. E é lindo.
milhares de cristãos do mundo todo vêm até esse local celebrar o nascimento de Jesus. Mas a gente está aqui hoje por causa dessa igreja, a Igreja da Natividade, e dentro dela fica a Gruta do Nascimento. Mas antes de a gente entrar dentro da igreja mesmo, eu tenho uma pergunta. Por que Jesus de Nazaré nasceu aqui na cidade de Belém? Nessa época, há um pouco mais de 2000 anos atrás, os romanos fazem um censo, uma contagem de população, e cada um agora tem que ir para a cidade de origem da sua família para fazer a contagem de população. Maria, por ser casada com José, tem que ir até onde ele vai. E aonde José tem que ir? A casa ou a cidade de origem da sua família. E já que José, como a própria Bíblia nos conta, é da casa de Davi, ele tem que vir aqui até Belém, a cidade onde Davi e sua família viviam. E quando eles chegam a Belém, eles não têm onde se hospedar. E por isso eles vão se hospedar, eles vão ficar num estábulo de animais. E Maria vai dar luz a Jesus dentro de um estábulo. Agora, nessa época, aqui na região da Judéia, muitas vezes os animais eram guardados dentro de grutas, dentro de cavernas. E por isso é a Gruta do Nascimento esse estábulo. E agora a gente vai entrar juntos na igreja e ver a Gruta do Nascimento. Vamos lá! Aqui na porta da igreja a gente consegue ver as fases históricas também. A gente consegue ver lá em cima o marco da porta original. Tinha uma entrada grandiosa na igreja e ela foi sendo diminuída ao longo dos séculos. A gente consegue ver aqui também o arco do período cruzado, mas a igreja hoje em dia ela tem uma entrada bem pequenininha e por isso essa porta também é conhecida como a Porta da Humildade. Porque todo mundo tem que se prostrar, tem que se curvar antes de entrar nela, mesmo que um rei chegue aqui, tem que se curvar para poder entrar na Igreja da Natividade. Esse é o local de adoração cristã contínua mais antigo que existe no mundo. Aqui tem cristãos orando desde o século II. E a gente já vê aqui a parte central da igreja, e a gente consegue ver quão linda ela é. E a primeira construção feita nesse lugar não foi uma construção cristã. Como assim? No ano 130, o imperador de Roma, Adriano, começa a construir locais pagãos sobre locais de adoração cristãos e judaicos. Por exemplo, no local que ficava o Templo de Jerusalém, Ele constrói um templo para o deus Júpiter. e aqui, no principal local cristão de Belém, ele manda construir um templo para Adonis, no ano 135. Durante 200 anos, esse local vai funcionar como um templo para Adonis, até que o Império Romano se converte do paganismo para o cristianismo e aí finalmente é construída aqui a primeira igreja, no ano de 326, pelo imperador Constantino e por sua mãe, Helena. E tem restos dessa igreja de 1700 anos aqui. O piso original segue aqui até os dias de hoje. Mas essa igreja passou por muitas reviravoltas. No ano de 529, vai ter uma grande rebelião samaritana que vai culminar com a destruição da igreja. E ainda no século VI, o imperador Justiniano ordena a reconstrução da igreja, e essa igreja que a gente vê até os dias de hoje. A gente está vendo, pessoal, uma igreja de 1400 anos de pé e em funcionamento. Ela é a igreja mais antiga de toda a Terra Santa. Mas por que não tem nenhuma igreja desse período? Porque em 614 os persas invadem Israel e destroem
todas as igrejas da Terra Santa, com exceção da igreja de Belém. Por que essa igreja vai ser poupada? Porque quando os persas entram aqui, eles veem pinturas pelas paredes. Entre as pinturas tinham representações dos 3 reis magos. E os 3 reis magos, que são sábios do Oriente, eles tinham vestimentas, pelo menos no desenho, parecidas às vestimentas persas. E já que os persas se identificam com o que está desenhado aqui, eles decidem poupar essa igreja. E por isso ela tem 1400 anos e depois disso foram feitos acréscimos aqui à igreja, como por exemplo esses mosaicos que a gente vê aqui em cima dourados, eles são do período cruzado. Como a gente consegue ver aqui atrás, a igreja no momento está em restauração. A gente consegue ver aqui a lona e os andaimes. A igreja está em restauração desde 2013. Eu vou colocar agora para vocês fotos da igreja antes da restauração e a gente vê como ela está agora e a diferença colossal que tem entre um e outro. E esse foi um projeto gigantesco de limpeza e restauração da igreja. E entre os países que ajudaram aqui a financiar o projeto está o Brasil. Então também tem um pouquinho do Brasil na restauração dessa igreja. Como é que funciona essa doação de dinheiro? Em alguns momentos, a Igreja do Brasil, ela se une para fazer uma oferta, tá? Normalmente é no mês de outubro, que é no mês das missões. Então, a CNBB tem um dia específico e aí todas as ofertas que são feitas, elas são destinadas às obras da Terra Santa. Então, para conservar esses locais da Terra Santa. Então, várias igrejas no mundo, quer dizer, é a única igreja, que é uma igreja única, a Igreja Católica Apostólica Romana, mas que cada igreja mesmo, templo, né, se reúne para destinar essas doações para as obras de conservação, para as obras missionárias, para as instituições que cuidam desse patrimônio que é religioso, artístico e também cultural. A custódia da igreja hoje em dia é dividida entre 5 denominações cristãs. Quer dizer que cada um deles guarda um pedaço da igreja. Os principais são os gregos ortodoxos, mas a gente também tem armênios apostólicos, romanos católicos e também um pouquinho para os coptas e para a igreja ortodoxa síria. E olhem que legal, a gente chegou aqui e a gente está vendo que dentro da gruta, nesse momento, está acontecendo uma cerimônia da igreja armênia. Então a gente está ouvindo os cânticos deles, também dá para ver o incenso que eles estão colocando, e assim que eles terminarem, a gente também vai poder entrar. Chegamos agora nos lugares cristãos mais importantes do mundo. A gente tem 2 lugares muito especiais dentro aqui da Gruta da Natividade. O primeiro deles é esse espaço aqui, com essa estrela de prata de 14 pontas. A gente sabe que Jesus nasceu nessa gruta e, segundo a tradição cristã, não só nessa gruta, como especificamente nesse lugar. Quando a gente vem aqui numa época normal, a gente vê milhares de peregrinos aqui diariamente fazendo filas para poder vir e tocar nesse local. E nesses dias tão difíceis e tão diferentes que a gente está vivendo, para mim é uma experiência muito diferente estar aqui no local praticamente sozinha, mas eu digo, pessoal, praticamente. Nos poucos minutos que a gente chegou, eu já vi várias pessoas entrando e saindo e orando. Então, pessoal, esse local não está vazio e sim, ainda assim, mesmo com toda a dificuldade, cristãos seguem vindo aqui orar diariamente
Eu estou inclusive ouvindo aqui alguém que vai entrar daqui um pouquinho. Então vamos seguir para o próximo lugar que eu quero mostrar para vocês, que é aqui. A gente sabe, segundo o Evangelho de Lucas, que depois que Jesus nasce, Maria pega ele e coloca ele dentro de uma manjedoura. O que é a manjedoura? A manjedoura é um local onde ficava o alimento dos animais, sabendo que essa caverna então era um estábulo. Então aqui descendo, a gente consegue, pessoal, ver partes originais da gruta. Eu sei que tem muitos acréscimos que foram colocados aqui ao longo da história, mas se a gente olha embaixo deles, a gente consegue ver partes aqui originais da gruta. Eles estão aqui pretos por causa, a gente consegue ver por causa da fuligem das velas, que foi sendo acumulada ao longo dos séculos. Mas o mais importante é aqui, esse é o local da manjedoura, pessoal. Então nessa gruta a gente tem o local do nascimento e também o local da manjedoura demarcados. Agora, a gente consegue ver a Gruta do Nascimento e ela parece pequena, a gente vê aqui o fundo dela, mas não é a realidade. Se a gente olha, tem uma porta, venham comigo ver essa porta. Tem alguma coisa aqui para o outro lado? O que que tem? A Gruta do Nascimento, pessoal, ela é enorme e ela segue para cá, mas o acesso ao resto da Gruta do Nascimento, ela não é por dentro dessa igreja. E a gente vai ver o resto da gruta daqui um pouquinho. Estamos em abril, mas o clima de Natal de Belém dura o ano todo. Inclusive aqui em cima a gente consegue ver luzes e decorações natalinas. Claro, na época de Natal tem bem mais, mas no ano todo tem um clima muito bonito natalino na cidade. Lembram que quando a gente estava dentro da gruta, no fundo dela, a gente viu uma porta. E a gente sabe que a Gruta da Natividade, ela segue, mas ela não está acessível dentro da Igreja da Natividade, onde nós vimos, só até aquela parte. Onde está o resto da Gruta da Natividade? Dentro dessa igreja. Ela se chama a Igreja de Santa Catarina de Alexandria. Ela é uma igreja católica e agora a gente vai entrar juntos e ver o que tem no resto da Gruta da Natividade e vocês vão ficar impressionados quão grande essa gruta é. A Igreja da Natividade que a gente viu há pouquinho, ela é a igreja mais antiga de toda a Terra Santa. Mas essa igreja que a gente está caminhando agora, ela é bem mais moderna. Ela é do século XIX, construída em cima de restos de construções bem mais antigas. A primeira construção que se encontrou aqui nas escavações arqueológicas é um monastério do período bizantino. E a igreja, como vocês podem ver nessa foto aérea, ela é colada com a Igreja da Natividade e a gruta se conecta pelo subsolo. Esse é o mapa da Gruta da Natividade, então vejam quantos espaços tem aqui, quantos lugares, quantas salas. Tem a sala que a gente viu, que é o local do nascimento e da manjedoura. Tem também um espaço chamado Espaço de São José, de São Jerônimo, que a gente vai ver daqui um pouquinho também. Quer dizer, é gigantesco esse lugar. E chegando aqui bem pertinho, a gente vê essa porta aqui. Essa porta do outro lado é a continuação para a Gruta do Nascimento. Então, quando a gente estava lá, a gente viu essa mesma porta do outro lado. Isso mostra pra gente que a gente está realmente em uma grande gruta que foi dividida depois entre as duas igrejas. E a gente ainda consegue ouvir os armênios que estão aqui terminando a oração deles dentro da gruta. E dentro dessa mesma gruta tem uma história muito triste. A gente consegue ver aqui em volta de nós
alguns nichos. Segundo a tradição cristã, esses nichos são parte dos sepulcros das crianças inocentes. Quando Jesus nasce, o rei então, Herodes, ordena a matança das crianças inocentes. Então aqui se acredita que parte desse espaço foi usado justamente como sepulcros. E aqui na continuação da gruta, nesse espaço viveu São Jerônimo. A gente consegue ver aqui ele representado com uma Bíblia nos braços. O que ele fez aqui dentro desse espaço foi a tradução da Bíblia para o latim, também conhecido como a Vulgata. E graças à tradução dele, a palavra e o texto bíblico vai se difundir ainda mais dentro do Império Romano. São Jerônimo vai ser sepultado aqui, mas mais tarde o corpo dele vai ser levado. Então, hoje em dia aqui tem realmente só a memória. Estamos agora saindo da igreja, mas eu tenho mais um recado importante. Mas vamos aproveitar agora e ter uma vista bonita da cidade de Belém. E eu quero agora anunciar que o nosso canal tem clube de membros. O que isso quer dizer? Quer dizer... E aí, pessoal, gostaram? Sim, professora, dá pra explicar direitinho a história. Bem interessante, né? E aí a gente percebe, assim, o quanto existe uma devoção, o quanto existe um cuidado, né, com os lugares sagrados. E eu tenho uma professora, foi minha professora de teologia, a professora Maria Alice. Ela foi a Israel 2 vezes. Uma vez ela foi a turismo e a outra vez ela foi a estudo, né? E aí ela narra algumas situações bem específicas do que é estar na Terra Santa, né? E o que é conviver. Se a gente aqui fala em diversidade religiosa, o quanto é conviver neste local com relação à diversidade religiosa entre 3 religiões, mais várias denominações, né? Recentemente, a gente viu aí o conflito que estava tendo nessa região da Palestina também, né? Entre muçulmanos e judeus, e é justamente essa questão que eles falam ali, né, da independência. Você tem um local 10 metros depois, que é de domínio judeu, domínio israelense, 10 metros depois você já tem um local que é de domínio palestino e vice-versa, né? E tudo isso com um fundo religioso e político muito intenso, né? Então, a gente, quem tiver curiosidade para assistir o outro vídeo sobre a história do nascimento de Jesus, tem vários filmes no YouTube também, tem no Netflix, né, sobre o nascimento de Jesus, é bastante interessante, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.